eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar copos de leite num tecido verde. E o versículo que eu escolhi está em Provérbios, capítulo 15, no versículo 6, que diz assim: Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Eu comprei, acabei de receber, olha, uns panos coloridos da Maber, a mesma textura, o mesmo tamanho da linha azul da Maber. São panos muito bons para pintar e coloridos, azul, verde, vermelho e amarelo. Barato. Hoje eu paguei R$45 em 10 panos. Só tem um porém, você não escolhe a cor, eles mandam sortido. Procura na Shopee que você vai achar. Eu vou pintar alguns panos coloridos para vocês, então. Começando com esse verde, eu escolhi colocar o copo de leite, que vai ficar bem bonito. Eu vou pintar alguns panos de Natal, naqueles vermelhos, azuis e verdes que eu ainda tenho lá. Amarelo também. Então, se você quiser me acompanhar, se não, você pode pintar isso daqui no pano branco. Certamente vai ficar lindíssimo também. Para começar, como o pano é verde, e no verde ou em qualquer cor mais escura, quando você passa a tinta, ela meio que some um pouco, e eu não quero fazer tom sobre tom, eu vou pegar o branco do jeito que ele tá no pote, um pincel número 6, e eu vou preencher o copo de leite inteiro com o branco. Aqui, você está vendo que eu tenho uma linha. E eles são todos retorcidos, assim, eu fiz um desenho bem interessante. Mas você vai preencher de branco e corre o risco de cobrir a linha. Então, o que você faz? Quando você estiver preenchendo, você não esfrega a tinta. Eu vou preencher esse aqui também. Não esfrega assim o pincel em cima, tá? Você passa de leve, porque quando você terminar de preencher e secar um pouquinho, o risco vai aparecer novamente. Você não pode também preencher assim, ó, um lugar bem cheio de tinta e outro deixar assim na transparência, e daí vai ficar todo manchado. Tem que preencher igualzinho. Coloca a tinta e vai espalhando. Aqui, ó, eu vou preencher este. Depois eu vou preencher todos os outros. Isso eu vou fazer antes de começar a pintura. Esse branco vai ser uma base, porque depois eu vou pintar uma vez só, já com a luz e a sombra, e ele já vai ficando pronto. Se eu pintar direto aqui, agora, ó, tá branquinho. Mas daqui a alguns minutos, quando ele começa a secar, aí vai ficar um verde claro, porque o verde, a cor de baixo, a cor do pano, vai interferir na pintura. Então, eu vou passar o branco em todos os três. Aí, eu volto mostrar pra você como que a gente vai pintar a folha, porque verde no verde dá pra pintar direto. Olha, eu terminei de passar o branco aqui no copo de leite e você viu que o risco já tá começando a aparecer, tá? Esse aqui foi o último que eu fiz, ainda fiz bem leve. Eu vou colocar agora separado o branco aqui no... Isso daqui são as flores, né? Do copo de leite. Porque eu quero deixar... Eu quero que esse daqui fique bem amarelinho e em cima do verde ele não vai ficar.
O amarelo não cobre esse verde forte. Então, eu vou colocar assim, separado, porque daí acaba ficando a linha ali, eu sei onde que ele tá. Tá vendo? Fica diferentinho quando a gente coloca separado. Essa base, quando você vai fazer no colorido, sempre você tem que ter uma base. A não ser que, eu vou fazer também, agora que eu tenho bastante pano colorido, eu vou fazer tom sobre tom. Fica muito bonito, é uma forma chique de aproveitar os tecidos coloridos. Agora nós vamos fazer a folha enquanto dá uma secada ali. Eu vou usar o verde pistache porque ele vai me dar um contraste um pouquinho maior. E vou usar também o verde pântano. Eu vou usar um pincel número 10, ele tá aparado. E eu vou começar, você viu que a folha, ela vem aqui, ó. Ela tá lá por trás e ela atravessa tudo isso. Eu vou começar colocando o verde pistache nessa metade de cá. Eu vou preencher essa parte inteira com o verde pistache. Agora que eu preenchi, eu vou usar com o mesmo pincel o verde pântano. E eu vou colocar aqui, ó, em cima do pistache e vou puxar. Ó, aqui ele vai vir assim. Nossa, tá parecendo preto. E ele ainda vai ficar um pouquinho mais escuro. Então, eu acho que eu vou mudar de verde. Acho que eu vou pegar o verde pinheiro. Ó, vou começar com o verde pinheiro aqui de novo, em cima. Isso, ele vai ficar bem melhor. Verde pântano. Tudo que a gente coloca em cima de uma cor, de uma outra cor, ele vai modificar. E aqui, o pântano, ele ficou quase preto, porque em cima desse verdão, né? Não tinha como ele não escurecer mais. E o que você põe aqui, você tem que passar por trás. A gente ainda não pintou isso, então não tem tanto problema se você sujar um pouquinho só. Aqui eu vou deixar escurinho, que é uma entranha. Essa parte aqui é um fundo. Então, aqui em volta, você pode deixar escurinho também. Aí, dá umas puxadinhas de umas linhas. Aí, agora, aqui em cima, levo o escurinho também e só faço um pouquinho assim de sombra. E eu vou trabalhar a luz com o marfim. Essa luz vai dar um brilho aqui em cima desse pistache. Essa ponta toda aqui, ela tá em cima desse cabinho. E olha só, eu vou colocar o marfim. Vou colocar até um pouco mais. Agora, você viu a linha de escuro? Você pode trazer o marfim no meio. Aqui, menos. Aqui nessa ponta, mais. Ó, veio, passou por trás do cabinho, passou por trás do cabinho e terminou aqui. Mas já termina aqui assim, quase sumindo a cor. Aqui eu só tô mesmo, ó, limpando o pincel. Aqui nessa pontinha, vou deixar um pouquinho mais claro. Vou puxando pra dentro. Ó, aqui onde a gente colocou aquele tanto, já sumiu quase tudo, tá vendo? Aqui na pontinha eu posso deixar mais clarinho, porque aqui tá independente, né? Não tá pegando sombra de lado nenhum. E agora vai ser o outro lado.
Você viu que aqui tem uma dobra, aqui embaixo tem outra e aqui tem um claro. Mas primeiro eu vou colocar o pistache. Se você passar a tinta assim de leve, tá vendo que aparece o risco. O risco que eu reforcei inteiro com o lápis 6B, para ficar bem aparente. Porque aqui, se perder o risco, vai ficar difícil. Pode perder não. Eu montei esse desenho para uma aluna que precisava pintar um tapete com copos de leite. E aí ela preencheu inteiro e perdeu todas essas dobrinhas. Claro, desenhei de volta para ela, mas talvez você não tenha a mão da Lu aí para desenhar para você. Vai ter que pôr o carbono de novo, vai ter que riscar de novo. Fica difícil. Olha, aqui o meinho eu tô passando o pistache em cima. Você viu que dá tempo tranquilamente de preencher e fazer as sombras e as luzes. Então, eu vou preencher aqui inteiro, tá? Já mostro para você como escurecer e clarear. Já preenchi também esse lado. Agora, com o verde pinheiro, eu vou fazer uma sombra também aqui, ó, do lado desse risquinho, preservando esse centro aqui. Aqui, ó, em volta do copo. Um pouquinho. Aqui eu nem coloquei risco, mas tem uma pontinha também. Aí, agora, tira essa linha, ó, esfumei tudo. Vamos começar aqui por baixo. Você viu que tem uma baita de uma dobra aqui, muito legal. E eu vou colocar, primeiro, peguei um pouco de tinta aqui, saindo daqui. Tem um risco assim. São esses riscos aqui, ó, essas puxadas. Agora, você pode espalhar assim, esses riscos. Só não faça pra cima, tá? Essa aqui é outra situação. Aqui tinha um risco, então eu vou colocar um pouquinho que some por aqui. Aqui tem um risco também. E aqui tem a dobrinha. Eu vou trocar de pincel para fazer essa dobrinha. Aí, peguei o número 6 e eu vou começar com o escuro aqui, ó, por baixo. Venho até aqui. E quando chega aqui, eu continuo com a linha, que não é aquela dali, tá? Ó, vou até puxar um pra cá e um pra cá. Agora, pego mais um pouquinho de tinta e vou começar aqui, nesse cantinho. E venho até aqui, dou uma disfarçadinha, uma esfumadinha. Olha aí a dobrinha. Mais escuro aqui. Agora, eu fiz assim, essas duas linhas aqui. Isso é para deixar mais clarinho esse pedaço. Então, eu vou colocar aqui, ó, de fora para dentro, esfumando um pouquinho da sombra, preservando o espaço. Mais um pouquinho aqui. Eu tenho mais um desse aqui em cima. Coloca a tinta sempre aqui embaixo no gordinho e sobe ladeando ali o risco. Do lado de cá a mesma coisa, coloco a tinta aqui no gordinho e subo. Agora esta dobra. Eu vou começar aqui, ó, ela veio, levantou e voltou.
Eu vou começar nesse pedacinho aqui, onde ela tá, essa parte tá por cima daquela. Mais escurinho. E eu posso até puxar aqui, ó, já. Vou pôr mais tinta, que eu já vou juntar isso aqui no corpo da folha. Agora, o lado de cá, esse pedacinho tá por cima desse. Então, é aqui que eu vou ter uma sombra. E eu não posso puxar pra lá, porque ali eu já tenho. Disfarço aqui dentro. Já viu a dobrinha? Quando eu colocar a luz aqui, você já vai enxergar. Se você ainda não enxergou. Aqui em cima eu vou puxar um pouquinho também. Só isso. Agora eu vou voltar com o marfim fazendo a luz. Pego um pouquinho desse lado aqui. Só vou colocar mesmo um pouquinho de luz. Agora, aqui eu vou colocar mais, ó, uma pincelada gorda. Vou pra lá, vou pra cá, e aqui vem afunilando. Um pouquinho mais, tem que fazer o contorno, e venho afunilando. Tá limpando o pincel aqui. Não deixa um risco aqui, você tem que, quando o pincel já estiver bem limpo, você passa assim na beiradinha do contraste entre a luz e a sombra e vai sumindo com ele devagar. E agora aqui é diferente, aqui você vai pôr a luz nesse pedacinho de dentro. Espuma de leve. Ali tem que ficar clarinho. E agora é nesse pedaço aqui de fora. Você viu como eu vou virando o pincel? Aqui acaba se encontrando. Esse pincel, ele tá grande, eu vou deixar para fazer aquilo ali com pincel zero. Ó, mas a forma da folha continua. Essas pinceladas todas tem que vir para cá. E nunca em cima do escuro. Sempre coloque em cima, nunca em cima do verde pinheiro, que é a sombra. Sempre coloque em cima do pistache. Clarinho, já é a terceira vez que eu tô colocando tinta aqui, você viu? Talvez a gente ainda acentue um pouquinho mais depois que ele secar, que sumir, que a cor de baixo absorver. Aqui é a mesma coisa que aquele lá de cima. Coloca a tinta bem aqui no centro, puxo pra cá, puxo pra cá. E agora eu vou levar pra lá. Pra lá ele vai sumir. E aqui eu não quero deixar esse contraste tão forte. Então eu venho só limpando o meu pincel. Ó, de leve. Só limpando o pincel. Essas nuances, elas fazem parecer dobrinhas. Agora, aqui é igual aquela lá de cima, só que tá pro lado de baixo, né? E ela tá com uma forma aqui um pouquinho diferente. Mas é a mesma coisa. Tá, limpando o pincel. Depois aqui também eu tenho uma luz. Quem sabe fazer dobrinha vai tirar isso aqui de letra. Porque é a mesma coisa. Ó, esse aqui passou por baixo, esse daqui passou por cima e esse aqui passou por cima. São 3 camadas. E essa ponta aqui, ela vai ficar bem mais clara.
Quando está trabalhando em cima do tecido escuro, sempre é uma surpresa. Quando vai secando, vai se modificando a tonalidade. É assim mesmo. Agora, aqui no meio, eu vou colocar uma pinceladinha. Ó, coloquei um pouquinho de tinta. Agora, eu vou só passar o pincel em cima. Ele chega a abrir um pouquinho aqui embaixo. E termina lá em cima. Pode ficar mais, aquele mais fino. E assim, vai sumindo. Ainda tá úmido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer todos os cabinhos, enquanto esse branco aqui, ele seca totalmente. Cabinho bem simples. Eu vou encher com pistache. Primeiro, eu vou preencher todos eles com pistache. Terminei de preencher. Agora, eu vou trabalhar com o verde pinheiro. E o verde pinheiro vai me fazer uma sombra dos dois lados. Ó, você pode passar bem em cima do risco e dar uma esfumadinha para dentro. Depois você vai passar do outro lado. Também dá uma esfumadinha para dentro. Todos eles você vai fazer assim. Aí depois você vai passar um pouquinho do marfim bem no meio. Ó, eu coloco a tinta. Depois eu só vou alisando com o pincel bem de levezinho. De um lado para o outro lado. Aí ele vai ficar com um aspecto de redondo. E é bom fazer com a tinta úmida, que depois que seca, o efeito é diferente. Pronto, depois que terminou, você pode colocar uns pontinhos assim de luz. Você pode, se ficar muito grosso, dá uma alisada, tá? Mas é só assim uma ligeira iluminação. Ó, vai colocando o pincel. Nesses que estão assim por baixo, aí você coloca um pouquinho da sombra ali também. Não lavei o pincel, tinha marfim no pincel. Ó, passei de novo. Aqui a gente tem um por cima do outro. Esse está por cima desse, então esse cabinho aqui, ó, vai ter sombra desses ladinhos e desse ladinho. E aqui ele vai ter sombra também. Para mostrar que esse passou por cima. Aí, esse aqui, ele ficou por baixo dessa folha. Então, a gente deixa aqui um pouquinho mais escuro. Quando chegar aqui com esse verde, você dá uma disfarçada. Você não coloca, não passa o verde aqui para fazer essa linha, porque o verde tá nesse daqui. Aí, essa parte aqui, para iluminar, é a mesma coisa, ó. Aqui só vai um tiquinho. E aqui você pode pôr um pouquinho mais e dar uma esfumada. Nesse pedaço aqui e nesse pedacinho aqui. E depois aqueles pontinhos de luz também. Vou terminar, aí eu mostro pra você pronto. Aí, terminei de fazer aqui todos os cabinhos. E agora já dá pra gente fazer aqui, ó, esse copo de leite. Eu vou começar com esse pincelzinho número 2, pegando aqui, ó, um pouquinho do azul e um pouquinho do verde pinheiro. E eu vou fazer uma sombra aqui. O verde pinheiro, ele vai dar um toque, assim, porque o copo de leite,
embaixo, que geralmente ele fica meio esverdeadinho. Mas eu tô usando o azul junto para quebrar um pouco o verde, porque a gente já tem muito verde aqui. É uma forma de introduzir mais uma cor. Agora, aqui, está vendo o risco? Então, aqui a gente tem uma sombra, ó. E aqui a gente tem uma dobrinha. Eu vou esfumar. Mais uma coisa, aqui ficou um espaço muito grande e branco. Então, eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui. Você viu que deu uma esverdeada, porque tinha verde no meu pincel. Não é o tecido que tá aparecendo. Fiz a parte da sombra, agora eu vou colocar o branco novamente. Tava com o pincel 2, agora eu peguei o pincel 6. O branco vai em cima do outro branco e agora ele vai ficar bem branquinho. Aqui na área da sombra, eu não chego com tinta, eu chego só com o pincel sujinho. Olha como fica bem delicado. Aqui, essa parte passou por cima. Então, eu vou colocar o branco numa linha reta, ó. E vou esfumar. Aqui eu coloquei sombra, então eu não vou trazer o branco puro. Aqui eu vou só esfumar. Você viu que não precisa ficar inteirinho branco. Aqui ele é bem branquinho. E eu posso fazer assim, ó, puxadinhas. Ao invés de misturar para ficar redondinho, eu posso fazer puxadinhas de branco em cima daquela sombra que a gente colocou. Fica meio rajadinho, assim, fica bem bonitinho. Aí, agora aqui do lado de fora, eu vou colocar também a linha de branco. Lavei meu pincel para tirar o excesso do branco e agora eu vou fazer isso aqui, ó. Apesar de ter ali aquela linha de branco que ficou por baixo, eu quebro um pouquinho a intensidade dela passando o pincel. O cabinho aqui ainda tá úmido, por isso que ficou assim meio esverdeado, meio escurinho. E eu já vou fazer com o pincel 0 ali esse rabinho aqui, ó. Que tem como se fosse uma dobrinha. Aí. Prontinho. Esse é um botão que tá dobrado. Agora, nós vamos fazer este aqui embaixo. Vamos fazer esse desenho aqui. Então, olha só. Azul e um pouquinho do verde pinheiro. Bem pouquinho. Você pode pôr até no pratinho para ficar mais fácil. Esse aqui, a gente tem o copinho. Eu vou fazer uma sombra embaixo e aqui do lado de baixo. Um pouquinho mais acentuado do que esse. Mais um pouquinho. Agora eu tenho aqui, ó, um espaço, que é uma área que tá por trás. Aí, sombra, sombra. Agora, aqui. Você viu que aqui a gente tem uma linha que atravessa. Eu vou usar um pouquinho do amarelo limão aqui, ó. Não é no pistilo ainda, é em volta dele. Só para fazer um pouquinho de sombra. Agora, um pouquinho do azul, um pouquinho do verde. Eu vou começar aqui. E aqui, ó, vai sumindo. Peguei muito azul. Vou puxar para cá agora.
dou uma ligeira esfumada aqui para ficar mais escurinho. Mas a ideia é puxar essa sombra aqui. Nem vou tirar esse daqui, eu vou deixar. Um pouquinho do azul, um pouquinho do verde. Eu tenho toda uma área aqui. Aqui, ó, principalmente, esse tem um rabinho que fica aqui em cima. Ó, vou deixar o espaço dele. E vou fazer um pouquinho de sombra aqui. Aqui eu já até passei uma pincelada de branco ali. Isso já ajuda, porque eu quero esse escurinho aqui, ó, na borda, mas não na beiradinha, um pouquinho para dentro. Sempre pegando pouquíssima tinta. Essa área aqui, você viu que subiu uma sombra aqui, né? Agora, quando chega aqui, ela faz assim, ó. Ela vai sumindo. Não termina que é num risco. Pode fazer até redondinho, porque é com o branco que a gente vai fazer o detalhe. Vou puxar um pouquinho aqui, bem, acho que foi muito. Pelo meio, faz assim, ó, bem no meio. Ó, não chega até embaixo. Agora você vai esfumar. Essa parte aqui também, ela não é branco, não fica sendo branco puro. Vou pegar um pouquinho da sombra, vou colocar bem no centro, um pouquinho mais do azul. Acho que é melhor colocar no pratinho. Redondinho. Aí a gente tem já o copo de leite todo sombreado. Agora vamos trabalhar com o branco puro para fazer a luz. Primeiro, essa área aqui, eu vou trabalhar com o pincel assim, ó. Ó, aqui eu tenho, aqui é o fundo verde com branco em cima. Aqui eu tenho uma cor mais escura. Então, eu sumo para lá e para cá. O meu movimento é esse aqui, ó. Eu tenho que levar essas linhas para lá. E aqui eu não posso entortar, por favor. Essa linha, ela vem, se ela continuar, ela tem que entrar aqui, ó, dentro do copinho. Acho que com um pincel maior eu vou conseguir fazer isso daqui mais rápido. Peguei aquele 10. Ó. Precisa ficar o risco? Não, não precisa. Aqui também, ó. Não precisa ficar o risco. Mas vai ficar riscado. Parece incoerente, mas não é. Aqui ficou uma manchinha. Então, vou pôr um pouquinho do branco em cima do amarelo só para tirar uma manchinha do branco de baixo. Agora, a beiradinha. Primeiro eu vou fazer... Não, primeiro eu vou fazer essa daqui, ó. Beiradinha de cima, bem branquinha. Quando chega aqui, ele começa a se esfumar. Vou usar o outro pincel, o número 6. Ó, chegou aqui, ele abre assim, ó. A beiradinha de fora também fica bem branquinha. Aqui também fica bem branquinho. Vem pro meio. Agora, a beiradinha daqui, a tinta tá pra baixo. Agora, aqui. Virando assim. Essa daqui vai ficar mais branquinho desse lado. Essa linha aqui, ela continua.
Quando chega aqui, ela vai fazendo assim. Pra lá e pra cá. E aqui tem que ficar mais branquinho. Viu como aqui já tá bem escuro? Por mais uma vez o branco. Na verdade, você não pode ter medo de colocar o branco, porque a sombra sempre vai se sobressair quando o teu fundo, o teu trabalho de fundo, o teu suporte é escuro. Ali em cima, vou fazer a linha também bem certinha, bem branquinha. E com o pincel 0, eu vou fazer aquele rabinho ali de novo, para ele ficar bem branquinho. Agora, nós vamos fazer este aqui. Primeiro, se você não tá enxergando o risco, ele tá aqui, ó. Depois aqui essa parte, ela desce. E aqui a gente tem a dobrinha, que atravessa ali. Tô colocando aqui no pratinho, que é mais fácil, né, pra trabalhar. Azul, um pouquinho do verde. Vou começar por aqui, essa parte aqui tá por trás. Agora, essa parte aqui tá por trás. Esse eu vou colocar menos sombra, porque ele tá mais de close e tá mais na frente. Ah, tem que pôr o amarelinho, quero pôr o amarelinho primeiro. Eu peguei outro pincel, número 6. Continuando aqui com as sombras. Aqui eu tenho essa parte aqui, que é a parte de dentro. Ó, como eu vou pegando. Aí eu tenho aqui, ó, essa baixadinha. Vou pôr um pouquinho de sombra. Aqui tenho outra. Aqui, ó. Assim, você vai crescendo. Vai crescendo para baixo. Continuando aqui, área de sombra. Continua até aqui, ó. Aqui também área de sombra, porque tá por baixo. Até aqui. E essa parte aqui, ó, ela veio, virou e passou por cima desta. Então, se aqui eu venho com a sombra pra cá, aqui eu venho com a sombra pra cá. Porque essa parte passou por cima. Só depois que a gente coloca o branco, se você não tá entendendo agora, o que você vai entender. A princípio, é isso. Aqui tem um cantinho, que eu vou deixar mais escurinho. Aqui, ó. Porque vem um pedacinho de branco desse daqui. E aqui ele se enrolou. Ó, então vai ficar assim. Aquele, se você olhar no teu risco, você vai ver que aqui tem um triângulo compridinho, assim. E essa parte aqui, para ela não ficar totalmente branca, vou colocar um pouquinho de sombra assim, ó. E essa parte aqui também, essa sombra, ela vai para fora. Não é uma linha reta, porque aqui ele tá dobrando, então ele tá fazendo uma curva. E agora, vamos com o branco. Definindo as partes. Primeiro, vamos trabalhar aqui. Aqui é bem branquinho. E esse branquinho, ele entra por aqui de leve. E essa é a segunda camada de branco que a gente já vai colocar.
Mas assim mesmo ainda ele não vai ficar branquinho por causa do fundo escuro. Se você está trabalhando no tecido branco, com essa camada você já pode definir. Aqui, esse pedacinho tem que ficar branquinho, mas eu vou virar o pincel assim. Agora, essa dobrinha aqui, eu vou deixar a borda bem branquinha. Ele vem até aqui. Quando chega aqui, eu não posso continuar com o pincel nessa posição. Eu viro o pincel e trabalho com a tinta pra fora. Olha só, encontrou aqui. Aqui já fica mais branquinho. Aqui temos um escuro, né? Então, clarinho, escurinho, clarinho. Agora esfrega, esfrega, para fazer sumir essa divisão. O clarinho fica aparecendo, o escurinho também. Aqui, ó, escurinho, aqui clarinho. Aqui vamos esfregando. Para ficar esses pontos de luz. Aqui também vou chegando. Essas áreas aqui, ó, são branquinhas. Então, você vai colocando a tinta e vai lidando com o pincel. Pra cima da sombra de leve. Aí. Agora, voltando aqui. Essa parte tem um contorno branquinho. Vou esfumar pra dentro. Aqui eu puxo com pincel zero depois. Essa parte aqui bem branquinha. Com linha, e a linha vem até aqui. Aqui, essa parte aqui, ó, ela ficou por cima. Tá vendo? É uma nuance de tinta só, porque é um pedaço bem pequenininho. Mas ela tá por cima daquela. E aqui, a gente põe assim o branco, e daí vem sumindo com ele também. Essa linha tem que ficar bem nítida, porque é uma dobra. Quando chega aqui, não pode parar, tem que sumir. E agora aqui em cima. Olha, essa linha subiu, atravessou. Quando chega aqui, ela muda. Ela vira, ó, ela sai a linha para fora. Aí aqui vai ficar branquinho e ali tem que ficar aquele escurinho para mostrar que essa parte tá por cima. E agora aqui que a gente já tem o escurinho do de baixo, você vem aqui, ó, com essa partezinha. Depois tem um rabinho aqui. Vou pôr mais um pouquinho do branco aqui. E tá definido mais um. Ah, não tá ainda. Não tá ainda porque aqui, ó, essa parte desce aqui. Esse pedacinho aqui embaixo, a gente pode pôr um pouquinho do verde pinheiro entre o copo e o cabinho. Fazer nesse aqui também. Agora, vamos colocar as sombras nesse aqui que tá todo retorcido. Começando aqui dentro com amarelinho. Por só um pouquinho. Porque essa parte aqui já é de fora. E agora, o azul e o verdinho. Primeiro aqui, bem no meio.
Arrumar um pouquinho pra cá. Mais um pouquinho. Agora eu já vou fazer aqui dentro. Agora eu vou fazer aqui dentro, ó. Essa linha, por aqui ela some. Aí, olha só. A gente tem uma... Eu resolvi fazer 2 enroladinhos. Eu achei muito lindo esse aqui. Aqui fica bem escurinho. Aí, aqui, essa linha continua. Aqui, ó, redondinho. Esse daqui também tem um buraquinho aqui, ó. Um triângulo, assim, que fica escurinho. E depois, a gente continua aqui nessa linha, embaixo da dobrinha. E virando aqui também, ó. Embaixo da dobrinha. Aqui a dobrinha de cima, aqui a dobrinha de baixo. Essa parte aqui embaixo também. Acho que eu vou pôr um amarelo aqui. E vou colocar um pouquinho mais esverdeado do lado de cá. Deixar a luz mais aqui. Aqui também a gente tem um risco e uma dobrinha. O esfumado para dentro. Para fora é clarinho. Aí as sombras já definimos. Agora vamos fazer branquinho. Eu vou usar o pincel maior porque é mais fácil. Ele carrega mais tinta. Começar aqui de fora. Aqui eu vou deixar uma linha, né? Uma divisãozinha. E venho esfumando. Agora do lado de cá. Aqui vai fazer isso aqui. Esfumando, esfumando, vai ficar só uma nuance. Essa parte aqui também já posso fazer. Tá, vou voltar aqui em cima. Vou fazer ali, não, fazer aqui. Contorno bem branquinho. Devia ter feito aqui embaixo primeiro. Vou fazer agora, trocar de pincel, peguei o número 6. Aqui, ó, tem uma divisão. Aqui é escurinho. Por isso que é bom fazer o que tá embaixo primeiro. Vou fazer esse daqui já. E daí quando fizer, daí a gente pode sujar assim, porque depois vai fazer o arremate da parte de cima, daí não tem problema. Não vai borrar. Vem sumindo, sumindo. Aqui já vou deixar esfumadinho. Um pouquinho do verde pinheiro. Agora eu posso terminar aqui. Ele vira, que fica esfumadinho. Aqui tem um pedacinho. Agora, fiz a parte de fora. Agora aqui, ó, a parte de cima de dentro. Quando ele chega aqui, ó, ele vai morrendo ali, mas não pode ficar essa linha. No finzinho, dá uma disfarçadinha, ó, pronto. Pincelzinho 0, faz o rabinho. Agora eu vou colocar o amarelo ouro nesses pistilos.
em todos os três. Então, já coloquei o amarelo ouro. Ui, você pode usar qualquer outro amarelo, tá? Não tem... Depende do grau de maturidade da flor, é que isso daqui tá mais claro, mais escuro. Porque isso aqui, uns pontinhos que tem aqui, que são as flores, realmente. Isso daqui é o copo, é o invólucro, é o que protege a flor. As flores estão aqui. São minúsculas. Eu sempre gostei de fazer o acabamento assim, ó, com caramelo. Aqui eu vou deixar a luz desse lado, então eu vou fazer a sombra aqui embaixo. E eu vou subindo aqui, fazendo pontinhos na beiradinha, saindo um pouquinho para fora. Depois eu faço sumir aquela parte da linha de dentro e volto com uma segunda camada mais escurinha, que é o sépia. Ó, comecei lá embaixo, fui subindo, o pincel vai limpando, vai ficando mais clarinho. Aí volto aqui, faço o sépia ficar um pouquinho mais batidinho ali em cima do caramelo. Você viu que não sumiu o caramelo, não sumiu o amarelo. Agora eu volto com o branco aqui, ó, do lado que tem o amarelo puro. E deixo assim uma carreirinha com pinceladinhas de branco. Eu acho que desse jeito aí é o que fica mais próximo do copo de leite mais maduro. Esse daqui tá, inclusive, ele tá bem mais verdinho, né? Porque ele tá cheio de curva, ainda vai se abrir. Agora eu vou terminar os outros dois e já mostro pra você inteiro. Olha, já está praticamente seco, só o miolinho ali que não. Eu vou pegar aqui no pratinho uma boa pincelada de verde pântano, uma pincelada de água e vou misturar. Agora, com essa cor, eu vou fazer o fundo. Aqui, ó, comecei pelo buraquinho. Agora, eu tenho só um pouquinho de tinta. Não, tem bastante aqui atrás. Mas na cerda aqui eu tenho só um pouquinho de tinta. Eu vou colocar, ó, coloco ali e venho esfumando pra fora, limpando o meu pincel. Mais um pouquinho, coloco aqui. E também venho esfumando. Aqui, se você apertar o pincel, ele vai sair bastante tinta. Porque ele ainda tem tinta. Vai ficar esfumadinho, só que não vai sair quando lavar. Porque a tinta, ela tá bem úmida, não tá pesada. Então, você pode esfumar sem medo. Aqui, ó, coloco a tinta no cantinho, deixando bem preenchido mesmo. Aí, eu venho limpando, aproveitando a cerda, trabalhando com o pincel. Eu venho limpando pra fora. Essa parte aqui de fora, você pode até fazer depois espirrar um pouquinho de água, para poder terminar isso daqui sem manchar. Porque assim, ó, é possível fazer. Mas dá um pouquinho mais de trabalho. É mais difícil. Exige um pouquinho mais de prática. Se você está começando, vai ter dificuldade de parar aqui, de fazer sumir essa tinta. Ó, de fazer sumir assim, ó, sem deixar aquela marca onde parou a pincelada. Isso aqui eu vou fazer em todo esse meio aqui, ó. Tudo isso daqui vai ficar assim bem fortinho. Desse jeito. Eu tô usando o pincel 10. Ele é grandão.
aqui, você não vai fazer isso e voltar. Você vai terminar assim, ó, bem suave, bem pouquinha tinta ali, tá? É mais forte aqui embaixo. Aqui você vai preencher mesmo. E quando você preencher, você vai ver que a figura vai levantar desse fundo. Olha, agora que você já viu, eu vou fazer o restante aqui e já te mostro pronto para adiantar o vídeo. Olha como que ficou o fundo, aqui bem escuro, viu como realça o copo de leite? Agora eu vou te mostrar um acabamento que você vai fazer nos cabinhos. Verde pistache e aquele pincelzinho aparadinho, durinho. Você vai pegar um pouquinho de tinta de um lado só, vai pôr aquela tinta pra cima e vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo esse escurinho? Aqui dá pra ver bem direitinho. Aqui já se perdeu um pouco. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Na beiradinha. Não é preciso esfregar. Você vai subir com ele até ali. Ó, é como se fosse um contorno. E aqui você vai sujar um pouquinho assim, ó, em cima do branco. Não vai misturar, tá? É só fazer essa linha. Principalmente aqui embaixo. Olha, vai aparecer bem, que onde tem o escuro. E vai iluminar um pouquinho mais o cabo. Vou fazer aqui também. Vou fazer nos outros. E depois disso, eu vou voltar com o marfim aqui nas folhas, na folha. Outro pincel, peguei o pincel, outro pincel número 6. Lembra que a gente já fez isso aqui? Agora você vai fazer uma luz seca, porque já tá seco. Ó, você vai colocando a tinta e puxando. Já tá seco, então é pouca tinta que você coloca. E na hora de puxar, você não vai cruzar essas linhas que a gente tem aqui. Você vai puxar exatamente em cima. Ó, aqui a gente tem uma linha, né? Então, você começa aqui. Ui, acabei de estragar o que eu tinha feito ali. Você nem precisa entrar, mas se aqui ficar muito forte, você tem que entrar. Ó, só limpando o pincel. Você vai fazer isso mais ou menos em todos os lugares que você colocou o marfim antes. Ele vai realçar bastante. Que já deu pra ver, né? Como vai ficar brilhante. Trabalha sempre com pouquíssima tinta no pincel. E para dar mais segurança, você pode trabalhar com a tinta no pratinho. Aqui a gente tem aquela linha do meio. Você vai dar uma realçada nela também. Um pouquinho de tinta marfim. Agora, as dobrinhas, essa parte, as dobrinhas, você vai colocar mais tinta em tudo. Olha como vai ficar. Vou te mostrar essa daqui, essa dobrinha só. Porque já tá definido, então eu não preciso fazer junto com você de novo. Ó, coloca a tinta, aí você dá uma esfumada. Tem que ser de pouquinho, porque acrescentar tinta a gente pode. Tirar a tinta aqui na pintura é mais difícil. A gente consegue equilibrar novamente, mas é mais difícil. Então, vai com pouquinha tinta, que vai de pouquinho em pouquinho, vai conseguir. E outro detalhe, quer deixar sem, tá com preguiça? Tudo bem. Só que você vai perder um pouco da beleza do trabalho.
Olha, você viu que eu não entrei em nenhum momento em cima do escuro? Estou trabalhando só em cima do pistache. E, na verdade, é em cima do marfim que a gente já colocou. Nem estou entrando em cima do pistache mesmo. Olha, aqui já tá pronto, basicamente. Aí, vou fazer para lá. E depois que eu fizer, aqui, ó. Aqui a gente fecha com pincel zero. Aqui a gente pode fechar com pincel zero. Detalhezinhos. Vou terminar toda essa parte da folha. E vou terminar aqui o cabinho. E já mostro para você mais esse passo. Pronto o acabamento da folha. Só por essa folha cheia das dobrinhas, eu acho que eu já merecia um like. E agora, vamos fazer o acabamento do copo de leite. De novo, pincel zero. Aí, você vai retocar alguma partezinha que não ficou muito definido. Alguma coisinha. Aqui, nesse meu aqui, tá bem definidinho. Nesse aqui, ó, a dobrinha, eu posso pôr um pouquinho mais do branco. Para mostrar aqui também, ó, esse acabamento aqui termina no zero. Aqui embaixo. São pequenos detalhes. Aqui, ó. Essa parte que passou por cima. Agora, essa daqui que vem, passa direto. Aqui que eu sujei um pouquinho quando eu fiz o fundo. Aqui. E essa bordinha também que ficou mais escurinha. Quando eu fiz o fundo, eu entrei um pouquinho em cima. Aí você vai olhando no seu. Pode ser que precise de retoque em lugar diferente do meu. Prontinho. Espero sinceramente que você tenha gostado. E, como eu disse no começo, você pode fazer do mesmo jeito num tecido claro, um tecido branco. E o risco você encontra disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. E para você que me apoia financeiramente, eu agradeço.